Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, cuja ordem do dia, eu pedi aos senhores deputados para se sentarem. Não, senhores deputados, eu não vou esperar mais. Nós estamos com 10 minutos de atraso e, portanto, não me peçam para atrasar mais a reunião. Dou uma audição a um membro do Governo que ainda por cima é requerimento do Partido Chega. Portanto, eu respeito tudo, mas os senhores também têm que respeitar o Parlamento e o Governo. Portanto, senhores e senhores deputados, eu pedia que se criassem condições na sala, inclusive aos senhores assessores, e que nos deixassem iniciar os trabalhos. Ora, dizia eu que vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia de hoje, 22 de abril, cuja primeira parte consiste numa audição ao Sr. Secretário de Estado da Economia, João Ferreira, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre a insatisfação de muitos investidores registados no ecossistema português, abrangendo capitais de risco, business angels e aceleradores de comércio digital. Sr. Secretário de Estado, já está connosco, queria cumprimentá-lo, agradecer-lhe a disponibilidade e o facto de estar connosco, uma vez mais, é sempre um gosto recebê-lo e todos os esclarecimentos e todo o debate público que fazemos é sempre bem-vindo e importante para o Parlamento. Senhores e senhores deputados, conforme saberão, a nossa grelha prevê uma intervenção inicial do requerente de 6 minutos, resposta inicial do membro do Governo e depois, de acordo com os grupos parlamentares que estão presentes, caberão uma primeira ronda ao Grupo Parlamentar do Chega de 7 minutos, ao Grupo Parlamentar do PSD 8 minutos, 7 minutos ao Grupo Parlamentar do PS e 6 minutos ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. São estes os partidos presentes. Assim sendo, e lembrava que, sendo uma audição a um membro do Governo, é possível o modelo pergunta-resposta. Assim sendo, se o Grupo Parlamentar requerente quiser, não é obrigado a fazê-lo, se o Grupo Parlamentar do Chega quiser, tem 8 minutos para a intervenção inicial. Sr. Deputado, faz favor. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, desde já, queria pedir a sensibilização dos presentes, porque nós tivemos aqui uma questão de um atraso por motivos de trânsito e queria pedir que, ainda que como requerentes, e por via disso a nossa intervenção fosse a inicial, que a nossa intervenção deixasse de ser a inicial e passassem os outros grupos parlamentares a fazê-lo, até que chegasse o nosso coordenador e pudesse fazê-lo, se não houver nenhum obstáculo a esta posição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, há um obstáculo claro. É que essa é uma violação ao regimento. Portanto, a intervenção inicial, conforme o nome indica, é no início. Portanto, o que podemos fazer é, o Grupo Parlamentar do Chega, se não está em condições de fazer a intervenção inicial, não a fazer, não é obrigado a fazer, não há mal nenhum nisso. Aliás, o requerimento está apresentado, em bom rigor. Portanto, não tem mal nenhum não haver uma intervenção inicial. O requerimento está apresentado, está em bom português, todos o sabemos ler. O Sr. Secretário de Estado também tem conhecimento do conteúdo do requerimento, não há mal nenhum não haver uma intervenção inicial para apresentar o requerimento. Portanto, aquilo que vamos fazer é passar à ronda pelos partidos. O que podemos fazer dentro daquilo que é a praxe e aquilo que é habitual é, na ronda dos partidos, que vamos iniciar sem intervenção inicial, em vez do Grupo Parlamentar do Chega ser o primeiro a intervir, se o Grupo Parlamentar do Chega assim entender e se os restantes grupos parlamentares assim anuírem, outros grupos parlamentares intervirem primeiro pela ordem cronológica do regimento e o Grupo Parlamentar do Chega intervir posteriormente. Mas já não é a intervenção inicial, é a intervenção na ronda regimental que lhe é devida. Penso que fui claro, não há dúvida quanto a isso. Bom. Sr. Presidente, se me permitir. Sr. Deputado, mas rapidamente, vamos ser rápidos e eficientes, faz favor. Se não me interromper, o mais rápido será. Eu não estou a interrompê-lo, dei resposta àquilo que me colocou. De acordo, mas se me permitir que eu fale, mais rápido será. No seguimento daquilo que o Sr. Presidente disse e que não conseguimos fugir ao regimento, e é assim mesmo, portanto, esse enquadramento foi bem feito, optaremos então por fazer a nossa intervenção não no âmbito do requerente, mas no âmbito de qualquer grupo parlamentar que o faça, na ordem que assim tiver que ser. Muito bem. Okay? O que o senhor me está a dizer, por outras palavras, se bem entendi, é que intervirá
no tempo próprio da audição, mas fazendo derrapar a intervenção do Chega, que seria já a primeira, para um tempo mais oportuno. Pergunto só aos grupos parlamentares se alguém se opõe, porque isto tem que merecer consenso, uma vez que também é uma alteração ao regimento. Alguém se opõe? Não havendo nenhuma oposição, então estamos claros. Pergunto ao Sr. Secretário de Estado, porque tem direito a isso. Bom, enfim, o que está previsto no regimento seria uma resposta à intervenção inicial, mas o Sr. Secretário de Estado tem direito a uma resposta ao requerimento escrito. Não há intervenção inicial, mas a intervenção inicial considera-se o documento que está escrito. Porque se o Sr. Secretário de Estado assim entender, tem direito até 8 minutos para, ao fim e ao cabo, responder ao partido requerente, que é como quem diz, responder ao requerimento escrito, uma vez que ele está apresentado por escrito, prescindindo apenas da intervenção inicial. Se o Sr. Secretário de Estado, se assim entender, então, até 8 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Eu reforço uma nota que deixo sempre, é mesmo um privilégio poder estar no Parlamento e agarrando as palavras do Sr. Presidente da Comissão, encaro sempre estas audições como um ponto de discussão e de soluções e, pelo menos, de encontrarmos um caminho, ainda que os pontos de partida possam ser, às vezes, diferentes, todos estamos envolvidos no mesmo objetivo. E, de facto, é sempre especial vir ao Parlamento. Portanto, eu gostava, Sr. Presidente e Srs. Deputados, agradecer esta oportunidade, compreendendo as preocupações que têm sido manifestadas, enfim, por investidores, por algumas startups ou pelo ecossistema empreendedor português, mas dar-lhes alguns pontos importantes e, sobretudo, dizer que o Governo tem mantido e mantém uma auscultação permanente, estruturada e real daquilo que é o ecossistema de startups em Portugal. Não estamos a falar de uma auscultação meramente formal, ou estamos a falar de algo contínuo, bastante dinâmico. Dar nota, aliás, num tema que também foi já referenciado em últimas comissões, que ainda na última sexta-feira, no dia 17 de abril, tive a oportunidade em Leiria de realizar uma sessão de trabalho com um conjunto de startups com o objetivo de encontrar qual seria o possível contributo destas na resposta, prevenção, recuperação a eventos que fomos assolados, sobretudo catástrofes naturais, e agora o objetivo é amplificar e multiplicar esta ação pelo país, mas, sobretudo, mais do que eu apenas ouvir este conjunto de startups, porque tenho a sorte e o privilégio de conhecer já muito esse ecossistema e cumprimento quem está a entrar, era também de ver qual é o seu impacto em contexto real. Portanto, o meu objetivo é alargar isto a outros membros do Governo, aqueles que, sobretudo, terão depois a ação em algumas destas matérias, e posso depois, em mais detalhe, mais à frente na sessão, explicar aquilo que ouvi e senti que era, de facto, bastante importante. O mercado global de capital de risco, enfim, é reconhecido, não me alongo muito, tem uma forte componente e está muito concentrado nos Estados Unidos. O problema e a questão, o tema que vamos abordar não é um tema exclusivo português, é um tema onde na Europa o acesso a capital é muito diferente daquilo que acontece nos Estados Unidos e algumas startups, enfim, de uma forma mais genérica, numa fase mais avançada da sua vida, tipicamente escolhem ou têm escolhido os Estados Unidos para estar para alavancar a sua atuação. Mas importa aqui ressalvar 3 pontos com alguma clareza. A primeira é que essa deslocação da sede fiscal não implica obrigatoriamente o abandono do país. Portanto, muitas destas empresas continuam a ter e têm em Portugal operações a funcionar, têm aqui as suas equipas e, portanto, desse ponto de vista, os empregos qualificados e a geração de valor, também uma parte dela continua cá. Depois, termos uma consciência e um cuidado do ponto de vista daquilo que são políticas públicas, para não termos uma corrida desenfreada por medidas de curto prazo ou benefícios fiscais que não trarão reformas estruturais, mas poderão ter aqui algumas soluções de curto prazo, mas que claramente não terão um benefício a longo prazo e, sobretudo, não trazem a previsibilidade e a competitividade que queremos. E a terceiro é que a Europa e Portugal estão hoje, de facto, desde aquilo que foi também a apresentação do relatório Draghi, mas numa consciência clara em todos os países, no reforço do financiamento de startups, sobretudo na sua fase de crescimento e scale-up. É verdade que Portugal aqui tem uma vantagem, vamos dizer, quase intuitiva relativamente a outros mercados.
é válido para as startups, mas também, eu costumo dizer, é válido para todas as empresas. As empresas portuguesas, nascendo em Portugal, têm quase como objetivo, à partida, de ter o mundo como uma plataforma de negócios, porque nascemos num contexto de um grande país e de uma nação grande, mas de uma economia que tem o tamanho que tem. E nós temos tido bons indicadores sobre isto. Aliás, no mundo das startups, temos até um rácio de unicórnios e de startups com enorme potencial diferente, superior àquilo que é o nosso ecossistema mais empresarial sólido. Aliás, basta ver a avaliação, uma capitalização, uma avaliação daquilo que é o valor das nossas principais startups, e é cerca de 50%, 60% daquilo que seriam o nosso PSI 20 ou as nossas empresas cotadas em bolsa, e, portanto, percebe-se bem que não há dúvidas sobre a relevância e a importância da aposta neste ecossistema e na aposta em startups, sabendo que com um número mais reduzido vamos claramente ter sucesso. Sucesso, o que eu quero dizer, é o rácio entre o número de startups criadas e aquelas que terão potencial de serem efetivamente globais, à partida é mais rápido e mais execuível do que em ecossistemas muito mais maduros. Nós temos números interessantíssimos. Em 2025 ultrapassamos mais de 5.000 startups ativas, com um peso importante daquilo que é o nosso PIB, daquilo que são as nossas exportações, com um dado muito relevante que é uma capacidade de pagar salários de uma forma melhor, com mais valor acrescentado do que aquilo que é a média nacional, sobre quase 80% acima daquilo que é o salário médio nacional, e que efetivamente tem um grande contributo na retenção de talento, no investimento e em várias áreas, e sobretudo não querendo ocupar já e tendo consciência do tempo que temos pela frente, depois falarei de temas mais em detalhe, mas sobretudo do enorme potencial que eu continuo a apostar e tenho trabalhado intensamente de ligar estas startups com o nosso ecossistema empresarial mais consolidado. Eu penso mesmo que hoje estão ultrapassadas as dificuldades de linguagem, mesmo de relacionamento, mas não tenho dúvidas que é uma área que vou continuar a trabalhar intensamente. O exemplo disto foi esta última reunião, nesta sexta-feira, onde de facto damos conta e vamos vendo startups preparadas com soluções que estão prontas a servir e que poderão ter um impacto grande na vida das empresas e na vida das pessoas. Digo empresas, diga-se no sentido as que já estão mais consolidadas e, sobretudo, em cadeias de valor tão relevantes para as nossas regiões industriais, e esta em particular focou-se na região de Leiria, mas era uma reunião de âmbito mais alargado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhores e Srs. Deputados, entretanto, juntaram-se a nós os Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do Chega com assento nesta Comissão e o seu coordenador, o Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado, nós tivemos que alterar aqui o procedimento regimental e, portanto, houve uma intervenção inicial do partido requerente que não foi feita, ou que não tem mal nenhum, não é obrigatória. Aliás, o requerimento está apresentado per si, uma vez que está escrito em bom português e todos o entendemos. O Sr. Secretário de Estado, no direito da sua palavra, respondeu ao requerimento. E vamos agora iniciar a ronda pelos grupos parlamentares que queiram usar a palavra. Isto já acaba por ser deturpar um bocadinho o regimento e a grelha de tempos, mas, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Chega tem, com certeza, direito a intervir. Não na intervenção inicial, mas, conforme disse há pouco, na ronda dos grupos parlamentares. Pergunto se o Grupo Parlamentar do Chega, há pouco tínhamos deliberado que, se fosse necessário que a intervenção do Grupo Parlamentar do Chega derraparia no tempo. Eu pergunto se o Grupo Parlamentar do Chega quer intervir no tempo próprio, que é agora, ou se quer derrapar no tempo. Sr. Deputado Filipe Carlos, para que efeito? Ricardo Carlos, perdão, para que efeito? Sr. Deputado Filipe Melo, só um bocadinho. O Sr. Deputado Ricardo Carlos estava-me a pedir a palavra antes de Vossa Excelência. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor. Sr. Presidente, só dar a nota para ocasiões futuras. Eu parece-me que o requerente intervém na ronda do requerente e não intervém na primeira ronda. Pronto, eu parece-me que, é exatamente assim. Acontecendo aqui uma exceção hoje, acho que não haverá mal ao mundo, mas só para indicar que não existe uma repetição das intervenções. O requerente não intervém na ronda dos grupos parlamentares. Muito obrigado. Sr. Deputado, é exatamente assim, tem toda a razão, eu tenho a perfeita consciência disso e, portanto, coloquei há pouco à consideração de Vossas Excelências e propus que deliberássemos. Ou seja, não foi uma decisão unilateral minha, foi uma deliberação do plenário da Comissão.
Eu tenho a perfeita consciência disso. Portanto, o Grupo Parlamentar do Chega, como requerente, a intervenção é a inicial e não devia usar a palavra agora. Portanto, aquilo que eu coloquei à consideração, que Vossas Excelências votaram e aprovaram, foi, como disse também, uma alteração ao regimento e à grelha. Portanto, Vossas Excelências têm toda a razão. Portanto, é a título absolutamente excepcionalíssimo, porque, obviamente, não é forma de fazer a audição a requerimento que estamos a fazer. Portanto, estou inteiramente de acordo com isso. Bom, dito isto, o Grupo Parlamentar do Chega quer usar a palavra para que efeito? Para usar a palavra a propósito do requerimento. Não. Então faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo. Dá para uma interpelação à mesa. Exatamente, pela Comissão dos Trabalhos. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de mais, apresentar, naturalmente, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar, as nossas desculpas pelos inconvenientes que nos ultrapassam, mas que acontecem e que, por isso, houve este pedido e esta deliberação da Comissão, a qual agradecemos, e agradecemos também a intervenção do Sr. Presidente nesse sentido, e também aos grupos parlamentares que acederam por unanimidade a esta alteração excepcional. No entanto, dar nota também que o Sr. Deputado Ricardo Carlos, uma vez que concordou pelo grupo parlamentar do PSD, vir fazer um reforço desta ideia, parece-me extemporâneo, porque isto é algo que pode acontecer a qualquer um dos grupos parlamentares, como já aconteceu com outros. O Chega deu a sua anuência e os trabalhos prosseguiram. Portanto, houve aqui um excesso de zelo por parte do Sr. Deputado Ricardo Carlos, mas que nós compreendemos. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, bom, enfim, eu acho que digamos que esta audição já, enfim, já perdeu alguma da sua eficiência pelas circunstâncias que são evidentes. Portanto, eu sugeria que passássemos ao essencial, e o essencial é a intervenção do Grupo Parlamentar do Chega, se assim entender. Se o Grupo Parlamentar do Chega assim não entender, passamos ao partido seguinte. Portanto, vamos ao essencial. O Sr. Deputado quer usar a palavra para o essencial. Então, faz favor. Para esse efeito, tem 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço a presença na Comissão, e cumprimento também as senhoras e os seus deputados. Sr. Secretário de Estado, esta audição já seria expectável por Vossa Excelência, até pelas audições anteriores que tivemos, e relativamente a esta matéria, estarmos, até, digamos, alinhados com a necessidade de se rever a forma como as startups trabalham no nosso país, surgem no nosso país, são acompanhadas no nosso país, e a importância que têm para a economia, para o PIB e para outros setores, como já falamos também, nomeadamente na prevenção de crises, como foi o caso do apagão e como foi o caso das tempestades, a mais falada, a Christine. E neste sentido, Sr. Secretário de Estado, a primeira questão que nós gostaríamos de colocar tem a ver com o que é que nós, poder político, podemos fazer para que continuem a florescer as startups, para que nasçam mais startups e para que essas startups não decidam, a determinado momento do seu crescimento, mudar a sede social para outros países. Porque acontece, essencialmente para os Estados Unidos, onde as oportunidades são diferentes. Nós não temos aqui nenhum Silicon Valley, infelizmente, mas também vemos a mobilização dessas empresas para a Holanda, para Malta, para o Chipre e até em território nacional para a Madeira. E com isso o Sr. Secretário de Estado perceberá perfeitamente onde é que eu quero chegar. Portanto, ao serem transferidas as sedes para esses países, estas empresas, muitas delas, ou grande parte delas tecnológicas, IT, vão à procura de algo que Portugal não está preparado para lhes oferecer, que são condições fiscais vantajosas. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver
com os quadros que essas empresas têm, que são quadros tecnológicos, na sua maioria, que oferem salários acima da média nacional e que, naturalmente, com a nossa ausência de competitividade fiscal também, torna-se menos vantajoso ou aliciante para estes trabalhadores com formação acima da média trabalharem em Portugal, porque quase 50% do salário fica retido. E como o Sr. Secretário de Estado saberá, e saberá até melhor do que nós, estamos a falar em salários médios para estas empresas entre 5 e 6 mil euros brutos, o que quer dizer que levam para casa pouco mais de 3 mil euros. Ao passo que, se trabalharem numa empresa sediada noutro país e se fizerem os respectivos descontos lá, o salário líquido converter-se-á em 4.700, 4.800 euros, tendo por referência um valor bruto de 6 mil. Portanto, a nossa competitividade é substancialmente inferior à dos outros países. Portanto, Sr. Secretário de Estado, a segunda questão vai neste sentido. Como é que nós podemos reter talento, atrair talento, porque também estas empresas contratam quadros especializados de outras geografias e, naturalmente, que não venham para Portugal com estas condições. Portanto, esta será a segunda questão. O que é que podemos fazer para atrair talento e reter talento? E a terceira questão tem que ver de que forma é que o Governo pode incluir estas empresas, que são empresas de ponta, e o Sr. Secretário de Estado saberá certamente que muitas delas têm, inclusivamente, já fórmulas desenvolvidas para prevenção de crises, e isso para o Estado também é útil. Se algumas destas startups estivessem a trabalhar em estreita colaboração com o Governo português, provavelmente, o que aconteceu com o fenómeno Christine e o que aconteceu com o apagão do ano passado, não se ia evitar naturalmente, que são fenómenos naturais, mas podia-se minimizar o impacto e o custo para o Governo seria muito menor no final do que este que acabamos de assistir. Portanto, de que forma é que pode o Governo criar esta sinergia, esta parceria com estas empresas, no sentido de tirar o maior proveito para o país e de estas empresas se sentirem em casa, chamemos-lo assim, na componente fiscal, na componente laboral e na componente da sua utilidade para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor, para responder. Apenas por uma questão de boa gestão do tempo, eu recordaria que o Sr. Deputado Filipe Melo, Grupo Parlamentar do Chega, ainda tem cerca de 1 minuto e 15 segundos, pelo que, se assim entenderem, ainda poderão usá-lo, isto para que possa fazer uma boa gestão do seu tempo. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado e bom dia, Sr. Deputado. Obrigado pelas perguntas. Vou tentar responder de forma estruturada, não deixando de dizer que, compreendendo a preocupação que partilho, mais do que preocupação é mesmo uma missão. Aliás, a preocupação, estar nestas funções, é um estado de preocupação constante, porque diariamente temos que sentir aquilo que podemos fazer melhor. Não tenho dúvidas, e do Governo não há dúvida nenhuma, da relevância deste setor, mais do que um setor deste tipo de empresas, pela sua dinâmica, pela sua capacidade de remunerar melhor que outros setores, pela sua capacidade de transformar o país do ponto de vista da sua diversidade, de ter uma grande ligação. Eu penso que isto é um tema, eu não me canso de repetir, há imenso potencial nas nossas startups que podem ajudar os nossos setores com mais tradição a fazerem as transformações necessárias para continuar a integrar cadeias de valor. Nem me vou estender nisso, porque os sinais são mais que muitos e vão desde os setores com mais tradição, como o têxtil, calçado, construção civil, até às coisas mais inovadoras e até, de alguma maneira, ao grande desafio que temos, que é, no contexto que estamos atualmente, olhar para a defesa novamente na Europa como um fator de soberania e de grande investimento, e Portugal vai ter
essa característica. Eu então invertia a ordem das perguntas e dava uma nota ao Sr. Deputado que já na última sexta-feira, num trabalho que quero multiplicar e o Governo quer multiplicar pelo país, reunimos com um conjunto de startups em Leiria, numa ação conjunta da Startup Portugal e da Startup Leiria, que identificaram um conjunto de startups com potencial exatamente para mitigar, minimizar impactos, mas, sobretudo, antecipar crises e que possam dar soluções rápidas ao país quando confrontados com estas circunstâncias. E os exemplos foram diversos. Desde sistemas de transporte de bens de primeira necessidade e mercadorias, que provavelmente ultrapassariam a dificuldade daqueles anfíbios que faziam o transporte entre povoações, sistemas inteligentes de detecção de cheias, que infelizmente, enfim, mas isso é circunstâncias do que temos e é muito bom que se alerte para aquilo que correu mal, mas houve sistemas implementados por startups portuguesas que preveniram em várias regiões do país que houvessem cheias e vi o caso prático disto a acontecer. Sistemas também de literacia, de apoio às PMEs, de literacia financeira, de gestão da carteira de seguros, de gestão financeira, que permitem às empresas gerirem e anteciparem melhor o risco. Em startups portuguesas que integram cadeias de valor e consórcios internacionais no seio das principais organizações, entre as quais a NATO, de sistemas muitíssimo relevantes, nas áreas de prevenção agrícola, no sobrevoo de áreas florestais. Portanto, estamos a fazer esse trabalho. Confesso-lhe que isto foi uma primeira etapa. Dei conta já de uma necessidade absoluta, que é, a partir daqui, não ser um tema apenas da economia, mas ser transversal nas áreas do Governo, porque é muito importante que depois outras áreas governativas saibam exatamente o que é que estas startups conseguem fazer e, efetivamente, identificamos algumas questões do ponto de vista na contratação pública, que estas startups podem não estar eminentemente preparadas para rapidamente integrarem tudo aquilo que é esse comboio burocrático e, nesse ponto de vista, dar-lhe nota que o Ministério da Administração, o Ministério da Reforma do Estado vai iniciar em conjunto connosco já um conjunto de diligências para olhar para este regime e já começamos a trabalhar, quer no Código de Contratação Pública e noutros, mas que possibilita estas startups poderem ter uma condição mais rápida, mais simples de acesso, até de alguma forma, eventualmente, uma pré-qualificação que as habilite a participar nisto, mas a nota mais importante que quero dar há essa preocupação e sinto que há soluções que estão prontas a implementar rapidamente no terreno e temos efetivamente que as integrar e incorporar valor nacional naquilo que será o grande trabalho de recuperação do país. Aliás, nas compras públicas de inovação, uma medida também que apoiamos fortemente do lado do Governo, em colaboração com a ANI, mas já com a nova Agência de Investigação e Inovação, mais do que soluções muitas vezes prontas na prateleira na compra pública, o Estado poder dizer qual é o objetivo que pretende e depois as startups poderem conduzir para essa solução. Ou seja, vamos ter que ter uma lógica diferente, onde não podemos olhar apenas para o preço de um determinado produto, mas temos que olhar para aquilo que é a incorporação nacional e, sobretudo, a forma de lá chegar. Relativamente à retenção de talento, ela, por um lado, acontecerá de uma forma estruturada, porque estas startups, como disse bem, têm uma capacidade de remunerar, ou têm tido, pelas áreas onde atuam, uma remuneração 80% acima daquilo que é o salário médio nacional e, por outro lado, com medidas como o tema do IRS jovem, mas Portugal tem também vantagens comparativas em termos de qualidade de vida superiores a outras áreas, outras áreas do planeta, temos essa capacidade de reter talento e do lado daquilo que é a atração de talento internacional, sobretudo focados naquilo que foi a regulamentação do IFIC, que no último ano já teve 600 candidaturas de quadros altamente qualificados e que vamos continuar a olhar. E para cumprir o tempo, dizer-lhe, do ponto de vista das condições fiscais, repetir um pouco aquilo que já disse inicialmente. Nós temos, de facto, que olhar para elas de uma forma estruturada, mas não queremos de todo entrar numa corrida de benefícios fiscais de curto prazo, o que poderiam criar aqui situações insustentáveis e, portanto, a resposta terá que ser sempre estrutural, criar um ambiente estável, previsível, competitivo para atrair no longo prazo. E deixo um minuto. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Filipe Melo tem ainda 1 minuto e 15, se quiser usá-los. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradeço as suas respostas e tinha mais 3 breves questões. A primeira tem a ver com
uma ideia que nós já sugerimos, já lançamos para debate e que pensamos que podia ser, de certa forma, útil para o Estado e para as empresas esta sinergia, que seria criar a forma não sei, mas eventualmente até um gabinete entre o Governo e a sua Secretaria de Estado com o Banco de Fomento e fazer um género de um Shark Tank em Portugal, em que as empresas apresentassem ao Governo e ao Banco de Fomento os projetos, fossem apoiados pelo Governo, apoiados pelo Banco de Fomento e que desenvolvessem essas atividades que pudessem ser úteis ao Estado e à nação. Eu pergunto-lhe se considera esta ideia razoável e se estariam também disponíveis para trabalhar com o Grupo Parlamentar do Chega nesta temática. A segunda questão tem a ver com os acordos que são feitos, nomeadamente refiro-me também, e o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Barcelos chamou este tema a público, que são os acordos da União Europeia com a Índia, em que isto vem comprometer seriamente o nosso setor têxtil. E o Sr. Secretário de Estado disse há pouco, e bem, que também há startups no setor têxtil que estão a apostar, e isto vai comprometer seriamente. Da mesma forma que olaria, cerâmica... Sr. Deputado, para terminar. Para concluir, olaria, cerâmica e entre outras áreas estão a ser fortemente comprometidos pelo mercado chinês Sr. e pelos Deputado, para terminar. Portanto, eu pergunto o que é que o Sr. Secretário de Estado tem pensado para resolver isto. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem cerca de 1 minuto e 10 segundos para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente à iniciativa Shark Tank, admito que seja uma metáfora para algo que é operacionalizável, até porque admito que o programa tenha direitos de autor e não queremos pagar esses royalties. Mas nós, na verdade, dentro daquilo que é a reorganização do Banco de Fomento e do Grupo Fomento, eu penso que a Portugal Ventures tem todas as condições para cumprir com esse objetivo que acabou de dizer. Porque, na verdade, aquilo que utiliza é uma metáfora para dizer quem é que estará atento ao ecossistema nacional de startups, no sentido em que elas possam ter um interlocutor que as identifique e que lhes dê o músculo e a capacidade de atuarem e de criar condições. E o mais longe posso dizer, nós temos de facto um conjunto de iniciativas, desde levá-las para o âmbito internacional e as apoiar com capital em early e later stage, e a reestruturação desta Portugal Ventures dentro do Banco de Fomento tem de facto essa missão de ser o operador de capital de risco com investimento direto das empresas, que promova o desenvolvimento deste setor de capital em operações de seed, em outras, e estou convencido que nos próximos meses vão ver uma atividade forte nessa matéria. Portanto, eu diria que aí não vai haver falha de mercado e vai haver uma atenção. O gabinete seria, enfim, eu terei toda a disponibilidade e sempre disponível para colaborar com os grupos parlamentares, mas esta vai ser operacionalizada e daremos nota do avanço. Eu deixaria o tema do têxtil para eu voltarei ao tema, sem problema. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor, 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua presença aqui. E só para dar um bocadinho de contexto, até porque o Partido Chega não teve a oportunidade de apresentar o requerimento, nós estamos aqui, eventualmente, sobre a insatisfação de muitos investidores registados no ecossistema português, abrangendo capitais de risco, business angels e aceleradoras de comércio digital. É relativamente claro e objetivo para todos o papel estratégico que as startups têm e também o crescimento que elas estão a ter. E como vem igualmente no requerimento, em Portugal o setor cresceu 8% em 2025, gerou 2,8 mil milhões de euros, o que confirma aquilo que é o crescimento sustentado do mercado. Isto e até, por exemplo, também no requerimento, ao nível da empregabilidade, temos um aumento de 8% e ao nível das exportações um aumento de 1,5%. Ou seja, as startups são já uma componente estrutural da economia portuguesa, com criação de emprego qualificado, com inovação e muito importante, a serem capazes de atrair de outras partes do globo. E também é efetivo que nós temos já em Portugal mais de 5 mil startups ativas, mais de 70%, e isto foi também algo evidenciado na audição que nós já tivemos
com Startup Portugal, mais 70% criadas nos últimos 5 anos. Estamos a falar também de um salário médio de mais de 2.000 euros, cerca de 2.200 euros, o que é bastante superior à média portuguesa, e acho que com isto fica claro aquela que é a importância das startups em Portugal. Parece-me que talvez exista aqui alguma dificuldade de compreender aquilo que é o barómetro e para isso também pedia a ajuda do Sr. Secretário de Estado. Isto porque nos parece que, tendo em conta o barómetro, 80% dos investidores estão otimistas relativamente ao primeiro semestre de 2026. E eu questionava, e se calhar terminava esta primeira intervenção com essa questão, se este otimismo em relação ao primeiro semestre de 2026 se é o otimismo mais elevado de sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, faz favor, recordo apenas, tal como há pouco, que o Sr. Deputado Ricardo Carlos ainda tem tempo disponível bastante, se quiser usá-lo. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, uma análise mais fina do barómetro traz-nos leituras mais finas e mais detalhadas relativamente àquilo que são os momentos. Nunca nos podemos esquecer que um barómetro há de ser sempre uma fotografia de um determinado momento, é um questionário numa determinada circunstância. Todos nós, enquanto cidadãos ou empresários, dirigentes políticos ou atores da sociedade, temos comportamentos perante determinadas perguntas mediante o contexto em que estamos envolvidos. Se nos perguntarem se temos uma sensação de otimismo num contexto de instabilidade internacional, é diferente de quando estamos em circunstâncias de estabilidade global. O maior indicador que temos sentido ao longo do tempo e nas startups não é diferente para induzir confiança na economia, é previsibilidade e estabilidade. Nem sequer vou trazer aqui a estabilidade política, porque seria falar em causa própria, mas penso também há um grande consenso hoje, em termos globais, que a estabilidade política é uma condição importante, não digo fundamental, porque a democracia, o bonito da democracia são momentos como estes, traz essa confiança à economia. E, de facto, esse ambiente de estabilidade e de confiança, quer no momento em que vivemos, de uma atenção e de uma vontade e de um objetivo claro deste Governo, de ter da criação de riqueza do lado das empresas, do crescimento do nosso ecossistema de startups, de uma proximidade com esse mundo e de um sentimento claro que há instrumentos, há um conjunto de medidas, há um conjunto de ações que impactam verdadeiramente a vida destas empresas, que já vem do 24º Governo, com um conjunto de medidas do Programa Acelerar a Economia, consolidadas e reforçadas no 25º Governo, com uma aposta clara na inovação disruptiva, ou aquilo que vulgarmente chamamos de Deep Tech, onde claramente Portugal vai e pode ter uma palavra maior a dizer. Tudo isto faz com que este barómetro tenha, de facto, este ótimo sinal que no segundo semestre de 2025, quando questionados, os empreendedores entendem que estamos num momento muito positivo, aliás, o mais positivo desde que é feito o barómetro. Por outro lado, também temos que ter sempre a capacidade de reconhecer que há ainda espaço para a melhoria das políticas públicas, há melhoria. Eu penso que a questão que foi colocada ali teria muito a ver com a circunstância de estarmos a viver um período de clarificação do futuro do CIFID 2, que de alguma maneira impacta muito aquela que foi a sensação menos positiva relativamente às políticas públicas e ao papel das políticas públicas no ecossistema, mas também, por definição, este ecossistema será sempre mais intenso na questão da política pública. Por definição, é um ecossistema que o que quer é menos interferência e mais criação de contexto. Dito isto, não temos dúvidas que, de facto, e este nem é um tema nacional. Vamos ver, Portugal pontua e temos tido bom benchmark, até nos estudos internacionais, de que temos políticas públicas boas para a criação, desenvolvimento de startups e o seu crescimento. Nós, aliás, até se no ponto de vista da criação de startups estamos dentro da média europeia, naquilo que é o later stage e o crescimento até estamos acima daquilo que é a média europeia. Temos exceções, obviamente, e com a saída do Reino Unido podemos ou não considerar que Londres ainda integra o contexto europeu, mas é de facto um grande acelerador de startups. Devemos nos inspirar naqueles que são os bons casos. Nós estamos claramente na linha da frente, mas queremos não estar na linha da frente, queremos ser os melhores da Europa. É para isso que trabalhamos e o sentimento é positivo e aquilo que vamos fazer é continuar a acompanhar de perto e encontrar as barreiras que sejam as dificuldades para estas startups, sobretudo
para elas poderem integrar aquilo que são o grande investimento público que temos pela frente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Ricardo Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua resposta e dar nota de que, tendo em conta que Portugal tem atualmente identificados 7 unicórnios e tendo em conta aquela que é a nossa dimensão, significa que temos 5 vezes mais unicórnios do que um país da nossa dimensão, o que é efetivamente extraordinário. E existe já um reconhecimento externo do posicionamento português, inclusive até já com alguma literatura sobre isso, indicando que Portugal está no top 5 dos Startup Hubs, e com isto vemos aquela que foi a evolução da Startup Lisboa para a Startup Portugal e eventos de referência como o Web Summit, ou até o lançamento da Unicorn Factory. E com isto, e até tendo em conta aquele que é o barómetro, nós percebemos que em 2026 existe um arranque, uma perspectiva grande, diria, positiva, quanto às oportunidades de exit e também com o aumento de objetivos de investimento neste primeiro semestre. O que significa que o setor continua a acreditar no mercado português e nas oportunidades de crescimento. Trazendo-lhe aqui outro tema, e que também foi alvo de discussão nas 2 audições que fizemos, também ao abrigo deste requerimento, é óbvio e claro que Portugal é capaz de produzir inovação. Mas é-nos referenciada muitas vezes aquelas que são as dificuldades de aceleração devido a barreiras administrativas e a custos de contexto. E no que diz respeito à burocracia, eu gostava também de questionar o que é que tem sido feito neste sentido e se é efetivamente uma das grandes prioridades do governo português eliminar aquelas que são as entraves burocráticas que podem colocar em causa o crescimento da economia portuguesa. Por outro lado, falar também daquela que nos parece um problema quase cultural e estrutural na economia portuguesa e, neste caso, nos investidores portugueses, que parecem que estão poucos dispostos a investir num setor de risco e a investir. Portanto, existe aqui uma aversão quase cultural ao risco e eu questionava-lhe se é essa a percepção também do Governo e que nós, se calhar, vemos que existe uma maior facilidade do investidor português numa preferência pelo imobiliário, uma preferência por ativos de baixo risco, talvez em ativos que exijam uma mais baixa literacia financeira e, neste sentido, até tendo em conta também aqueles que são os objetivos do Ministério da Educação no que diz respeito à literacia financeira, perceber também aqui qual é que é a visão do Ministério da Economia relativamente a esta cultura que eventualmente possa existir em Portugal e o que é que está a ser feito nesse sentido. Relativamente ao CIFID, e foi algo que falou, questionar-lhe se o Governo tem programada uma reforma do CIFID, uma reforma abrangente e que possa garantir que, de uma forma responsável, que este instrumento permanece ao serviço das pessoas e, essencialmente, que não aconteça aquilo que a UTAX referenciou na sua análise, que havia excesso de fundos parados por não haver projetos suficientes para absorver esse investimento. Portanto, questionava também relativamente a isto qual é que é a revisão e a previsão que nós podemos ter. E para agora seria isto, depois faria uma intervenção inicial mais curta. Muito obrigado. Não, final. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Carlos, a evolução, parece-nos e é evidente que nós estamos a viver também neste mundo das startups, ou neste universo, uma evolução do estado de maturidade do mesmo. Aquilo, se olharmos para os números, o que seria há uma década atrás, as características de investimento, de facto havia aí uma grande apetência por aquilo que eram tipicamente, chamamos os angels, ou os business angels, os anjos, para esse tipo de seeds de pequenos tickets, 10, 20, 50, 100 mil euros, e agora, sendo que se o ecossistema se mantém, se forem os mesmos investidores, hoje estão no nível de maturidade que lhes dá uma capacidade e uma tendência para investirem em fases mais avançadas dos negócios, later stages, o que, por um lado, mostra também algum crescimento de maturidade do setor, e, sobretudo, maior preparação, e talvez por isso a média nacional estejamos a pontuar melhor nessa fase da cadeia de valor do que no início, mas também nos mostra que há uma enorme oportunidade para uma sociedade que, efetivamente, e para uma cultura que, efetivamente, não tem tanta apetência pelo risco,
tem que ter estímulos e capacidade para fazer, desse ponto de vista, mais investimento em startups e, portanto, aí até do ponto de vista individual, darmos estímulos a esses investidores, a essas poupanças que possam ser investidas nessas startups. Isso passa, desde logo, por uma simplificação do conhecimento. Vamos ver, eu acho que muitos investidores nem sequer conhecem quais são os instrumentos, nem essas próprias startups. E, portanto, quanto mais consigamos pôr isto na ordem do dia, isso é um trabalho que deve ser e está a ser feito pela Startup Portugal e dar essa notoriedade às empresas, até para capital que está acumulado em empresas mais sólidas e consolidadas para o poderem fazer. E, portanto, há, de facto, aí espaço. Relativamente à redução da burocracia, esse é um tema claramente identificado. É um tema que o Governo está a acompanhar e a trabalhar de uma forma muito intensa. Muitas vezes hoje o custo que temos, o maior custo de contexto, não é financeiro. O custo de contexto que temos é mesmo o tempo e, portanto, estamos a criar essas condições de simplificação. O próximo grande pacote, o próximo grande bloco de trabalho em parceria, liderada pelo Maremas, em parceria com o Ministério da Economia, é efetivamente esse. Uma simplificação dos regimes para se tornar mais simples o acesso a capital, para tornar mais simples o controlo, para passarmos de um controle ex ante para um controle ex post, que permita às startups de serem mais dinâmicas. Aquilo que sentimos muitas vezes é, entre o momento que se toma a decisão e o momento em que depois se operacionaliza, a oportunidade de investimento ou o momento que era oportuno já passou e, portanto, as decisões têm que ser mais rápidas, vão ser com menores custos administrativos e estamos a aproximar o tempo do Estado do tempo da economia. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não, ainda tem 1 minuto. É até às 8. Está mais folgado. Boa notícia. O PSD tem mais 1 minuto. O PSD tem mais 1 minuto, é isso mesmo. O PSD tem ainda cerca de 2 minutos, o Sr. Deputado Ricardo Carlos, e o Sr. Secretário de Estado tem cerca de 1 minuto. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas respostas, Sr. Secretário de Estado. Eu questionava-lhe, se calhar de uma forma um bocadinho mais abrangente, como é que pode o Estado ajudar a trazer mais investidores portugueses para este ecossistema e questionar-lhe se pode ser, por exemplo, um dos mecanismos que já foi anunciado pelo Sr. Ministro da Economia e sei, pelo menos daquilo que é a indicação da noticiosa, que está a ser trabalhada, a questão do fundo de fundos, se isso pode ser uma forma de, se calhar, de contrariar a tal cultura que eu falava há pouco e tentar atrair outro tipo de investidores mais aversos ao risco, para este tipo de formas de investimento, e depois também questionar de que forma é que é articulado o trabalho entre o Ministério da Economia, a Startup Portugal e outros instrumentos públicos para garantir também aquilo que o Sr. Secretário de Estado falava logo no início, a questão da previsibilidade, a questão da coerência e a questão da continuidade das políticas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. O Fundo de Fundos dar uma nota muito clara e a possível nesta fase estamos a trabalhar de facto no Banco de Fomento de uma forma intensa, como foi público e divulgado pelo Sr. Ministro da Economia e será anunciado logo terminado para podermos ter ainda em 2026, desejavelmente, e será este Fundo de Fundos que será de facto um grande desbloqueador dessa medida. Mas relativamente ainda ao que temos hoje, dar nota que o Fundo de Capitalização e Resiliência, que foi um instrumento criado ainda no âmbito do PRR, nós conseguimos ter uma execução atempada de 100% daquilo que era o Fundo de Capitalização e Resiliência, portanto, com grande procura e com grande intensidade, já estamos acima dos 850 milhões de euros, e que inclui instrumentos diretos e indiretos, mas sobretudo que apostam, quer no private equity, mas sobretudo no venture capital, e portanto está a acontecer. Este novo Fundo de Fundos terá objetivamente e obviamente naquilo que é a dinâmica da economia portuguesa um grande foco na inovação disruptiva, na criação de valor, e será esse grande instrumento. Mas também nesta articulação com a Startup Portugal, não esquecer que a estrutura acionista da Startup Portugal inclui a Portugal Ventures, inclui a I ao quadrado, e portanto toda a estratégia tem por um lado um trabalho de divulgação, de disseminação,
para que isto não seja, de facto, um ecossistema de nicho e reservado a alguns, mas que seja amplamente divulgado pelo país e, mais do que isso, que possa até integrar aquilo que é o nosso sistema universitário. Temos de ter cada vez mais uma cultura de gerar um espírito de empreendedor naquilo que são os licenciados que temos no país. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, o Sr. Secretário de Estado já não tem mais tempo para responder. Não sei se quer usar o minuto que tem. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Só agradecer os seus esclarecimentos e parece-nos a todos que fica claro aquela que é a estratégia do Governo e aqueles que são os objetivos, como ainda agora referiu, que estão a ser alcançados também no âmbito do PRR nesta área e da nossa parte só, efetivamente, o desejo de continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Catarina Louro, faz favor. 7 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado. Também dou as boas-vindas mais uma vez a esta Comissão. Eu já elogiei uma vez e não tenho problema de elogiar a segunda. É um Ministério que, de facto, responde sempre muito rápido e positivamente aos requerimentos que temos vindo a apresentar. Dizer-lhe que, quando falamos, e também vou-me tentar centrar no requerimento, quando falamos de um país moderno, naturalmente não estamos a falar só naquela indústria no sentido mais industrial, e nos últimos anos temos assistido a vários exemplos, bons exemplos, de inovação, tecnologia, da integração do conhecimento no chão de fábrica. Portanto, temos transformado, na verdade, as ideias em valor económico e, para o Partido Socialista, esta estratégia é, de facto, certeira para o que nós queremos, para a estratégia da economia e o que nós queremos ser no futuro, nomeadamente o posicionamento que queremos que Portugal tenha nas cadeias de valor mais globais. E, portanto, também dar nota e deixar devidamente sublinhado que consideramos que nos últimos anos Portugal tem feito um caminho muito relevante nesta área, não só pelas políticas públicas, contam muito, claro, mas efetivamente temos tido um tecido empresarial e empreendedor muito dinâmico e com uma enorme capacidade e, acima de tudo, vontade de arriscar e, portanto, vai mostrando assim o ADN quase que resiliente e transformador que temos em algumas, especialmente em algumas regiões do país. Os exemplos que aqui foram dados foram praticamente todos de Lisboa, mas, como costumo dizer, Portugal é muito para além de Lisboa e, de facto, o que nós vamos vendo por esse país fora, nomeadamente, como o Sr. Secretário de Estado disse, vários exemplos de startups que estão já a integrar as cadeias de valor de empresas mais maduras, não é? Ajudando na aceleração da sua inovação e transformando os seus modelos de negócios. A verdade é que nós vemos isto por todo o lado. Mas, e elencando já aqui o requerimento, isto para continuar a acontecer e para continuar a prosperar, a verdade é que tanto os investidores como os empreendedores precisam, efetivamente, de um ambiente previsível e justo. E, acima de tudo, quando acontecem situações pelo meio administrativas e que os surpreendem, também necessitam de um Estado protetor. E, portanto, gostava de ouvir, claro, o Sr. Secretário de Estado sobre isto, mas a verdade é que esta previsibilidade também se transforma numa segurança e num sentimento de confiança que as próprias startups deverão ter. Depois, dizer-lhe que sobre estas críticas ou estas insatisfações que foram sendo notadas por parte de alguns investidores, de facto merecem uma análise séria. Fala-se da falta de estabilidade, dos entraves burocráticos e administrativos e até da questão do enquadramento fiscal que já abordou ligeiramente, que tem a ver com a questão do CIFID. Depois, nesta medida, nós vemos-nos perante uma realidade dual, que é, por um lado, nós vemos estas críticas por parte dos investidores e dos empreendedores, mas, por outro lado, vemos que o investimento continua a crescer. Como disse, as startups continuam a aumentar e existe o tal nível de otimismo que também referiu. Portanto, na perspectiva do Sr. Secretário de Estado, como é que se explica esta coexistência de avaliação crítica, por um lado, das políticas públicas, mas, por outro, um ecossistema cada vez mais dinâmico e atrativo? Portanto, será
de facto, uma falha estrutural ou decorrerá do tal processo de maturação que também já aqui identificou, mas, quer dizer, se nós acabarmos por falar só na maturidade do próprio ecossistema, acabamos por deixar de lado algo que também poderíamos melhorar e mesmo quando a realidade é positiva, a verdade é que há sempre a melhorar. Depois também interessa, neste âmbito ainda, distinguir a percepção da realidade. Nós, como sabe, recebemos aqui a Associação Portuguesa dos Investidores Early Stage e também a Startup Portugal. E não conseguimos perceber exatamente se esta evidência de insatisfação é transversal ou se tem uma conotação muito ligada aos segmentos do early stage ou do later stage. Portanto, sobre esta matéria também gostava de ouvir o Sr. Secretário de Estado. Tem quantos minutos? Desculpa. Ok. Só para não me perder. Ok. Pronto. Relativamente às outras questões, tendo em conta o que também já se foi falando aqui da importância do ecossistema das startups em Portugal, qual é que é a avaliação que o próprio Governo faz do atual Estado e das prioridades a curto e médio prazo? Se existem alguns riscos estruturais que nós possamos estar aqui a enfrentar, porque existindo esses riscos, naturalmente que devemos estar já a desenhar medidas ou políticas que os contornem. Neste âmbito, sabemos que, por exemplo, que a taxa de mortalidade das nossas startups é abaixo da média da União Europeia, mas continuamos com aquele problema de não conseguir escalar, não conseguimos crescer e de termos alguma dificuldade até em nos associarmos a outras empresas e a tentar ganhar tal escala para competir ao nível global. Mas é esta a avaliação por parte do Sr. Secretário de Estado que queria ouvir. Ainda relativamente às críticas apontadas, quais é que são as medidas concretas, então, que estão a ser adotadas para reforçar a previsibilidade regulatória e reduzir os entraves administrativos? Nós, nas startups, temos um problema muito particular, ao contrário das empresas mais maduras, não é? Porque nós não temos recursos humanos, nós não temos pessoal afeto ao trabalho administrativo. E, portanto, se as associações, nomeadamente as associações de promoção de empreendedorismo, poderão fazer parte ou não dessa equação. Por fim, também teria de abordar a questão dos fundos do Banco de Fomento. Já falou que, eventualmente, o Sr. Secretário de Estado já falou que, eventualmente, até ao final do ano haverá novidades, mas qual é que é o ponto de situação da operacionalização? Porque o que nós temos ouvido aqui, sempre que vem cá o Sr. Presidente do Banco de Fomento ou algum membro do Governo, é que o Banco de Fomento está a ser rápido na implementação de todos os objetivos que tinha traçados. Mas esta questão em particular continua por ser resolvida ou continua por ser concretizada e, portanto, gostaria de ouvir um pouco mais sobre este assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, os mesmos 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado pelas palavras e dizer-lhe mesmo que, e nós, curiosamente, até por circunstâncias da região que a Sra. Deputada representa, temos cruzado e com todos os grupos parlamentares, vamos dizer, não foi na fase inicial pelas melhores razões, mas certamente, e sempre esse o espírito, é vir cá para criar chão comum para podermos criar essas condições. E eu vou tentar responder de uma forma, se calhar não ponto a ponto, mas de uma forma mais global. Vai ser nesta intervenção, que também foi longa e teve considerações e depois um conjunto de perguntas. Vamos ver, é bom podermos estar a discutir este tema, porque estamos a discutir dificuldades, mas num contexto altamente positivo. Se olharmos para aquilo que foi o último ano, antes de se todos os setores e todos os temas que tivéssemos a discutir fossem em cima de uma base tão boa e depois nós querermos ambicionar mais, estaríamos bem e, portanto, é bom termos esse chão comum. E nós convergimos em muitos, eu convirjo com a Sra. Deputada em muitas das questões que coloca, talvez divirja um pouco, mas provavelmente a expressão também pode ter sido, posso estar a interpretar mal, mas eu convirjo menos sobre um Estado protetor
e preferia um Estado promotor, de indutor de condições e de contexto para crescimento. Um Estado protetor induz algo até que eu penso que nem as startups gostarão tanto desse espírito. Portugal, nesse ponto de vista, vou-me repetir, mas vamos iniciar, de facto, agora do lado daquilo que são as principais reformas do ponto de vista da burocracia e do acesso e da reforma administrativa, muito focado naquilo que é o ambiente legislativo e regulatório para startups, sobretudo na facilitação do acesso a capital, daquilo que são a aceleração do acesso das startups a estas questões, sobretudo por aquilo que diz, uma startup não tem uma estrutura de recursos humanos e uma estrutura administrativa que lhe permita responder. Podíamos pensar, bem, mas há um conjunto de serviços e de consultores que poderiam ocupar esse espaço. Não haverá falhas de mercado, também admito, mas é sempre um custo de contexto que temos que eliminar. E nem sequer é compatível com o mindset daquele ecossistema. E, portanto, as oportunidades existem. Nós vamos criar aqui também, do lado daquilo que tem a ver com a inovação disruptiva ou Deep Tech, depois de termos lançado no espaço do IFIC um aviso para 15 milhões de euros, que teve mais de 40 candidaturas em processo, que estão atualmente em processo de análise, para instrumentos de capital nestas startups, um programa de aceleração para que elas possam, efetivamente, depois do seu nascimento, poderem perceber e como podem atuar no contexto global, coisa que as empresas portuguesas já o fazem as startups portuguesas já o fazem com alguma capacidade. Aquilo que diz não é atuar globalmente, mas é ganhar em dimensão. Nós aí temos sentimentos de facto contraditórios, porque apesar de tudo, Portugal, do ponto de vista dos unicórnios, já tem um peso na sua economia substancialmente superior àquilo que seria expectável na dimensão do país. Agora, sentimos de facto, e aliás nem é um tema exclusivo das nossas startups, até sobretudo das nossas empresas maduras, como é que podemos dar esse salto nessa cadeia de valor. E esse tem a ver, de facto, com tudo aquilo que estamos a desenvolver e que temos falado. Do ponto de vista europeu, Portugal tem tido uma posição clara naquilo que é a ambição que a Europa tem na criação do 28º regime. Vamos ver, isto não é tanto uma questão ideológica, nem tem tanto a ver com a sede ou a atração fiscal das startups. Nós não queremos concorrer apenas pela uma componente fiscal. Aliás, a Europa está a fazer uma reflexão profunda. Nós sentimos que, do ponto de vista europeu, há uma vontade de políticas centralizadas, da criação dos campeões, mas para as startups portuguesas o 28º regime abre uma oportunidade, porque independentemente de estarem sediadas em Portugal, vão poder fazer a sua operação e os seus negócios em todos os Estados-membros. Vamos ver, a sede de uma determinada empresa ou de uma startup não pode ser apenas induzida pela componente fiscal. Portugal tem muitos intangíveis. Portugal fez um esforço enorme, todos os portugueses, de um país estável, que sabe acolher, que tem boas características e boa capacidade e boa qualidade de vida, que tem um ecossistema de ensino superior nas áreas da engenharia, nas áreas de fornecimento de talento no serviço STEM, com uma progressão das mulheres em áreas STEM, hoje muito transversal, multicultural, de respeito mútuo, que é também um fator atrativo e, portanto, estes regimes vão apoiar que as empresas que estando em Portugal possam atuar verdadeiramente de forma global em toda a Europa. Nós falamos muito do mercado interno, mas o mercado interno, enquanto for uma fragmentação de mercados, há sempre dificuldades e, sobretudo, às startups. Portanto, esta aposta vai-nos, objetivamente, alguns países poderão não estar tão alinhados, têm hoje instrumentos, sobretudo fiscais, que podem ser conjunturalmente ou pontualmente melhores, mas nós temos em Portugal vantagens que temos que as pôr em cima da mesa e posso-lhe dizer que a nossa imagem é muitíssimo boa nessa matéria e não me cansarei em todos os fóruns fazer e divulgar o porquê em Portugal e introduzir não só essas vantagens intangíveis, mas todas as tangíveis, que são felizmente muitas. Relativamente ao CIFID, o CIFID, vamos ver, o CIFID teve um momento de reflexão e de análise, porque efetivamente havia um capital acumulado. Estamos a falar sobretudo do indireto. Vamos ver, o CIFID direto está a funcionar bem e manteve-se, prolongou-se, deu estabilidade e, aliás, eu penso que a boa percepção e otimismo do barómetro tem muito a ver com essa tranquilidade que o Governo deu recentemente relativamente ao CIFID. E a proposta que chegou ao Parlamento tinha três eixos fundamentais. Um deles era reforçar a confiança e acelerar os processos, por isso
propusemos a eliminação do controle ex ante pela atribuição da idoneidade pela ANI a controle ex post, coisa, aliás, que depois foi recusada pelo Parlamento, enfim, numa votação, não vou entrar nisso, mas que teve essa marcha atrás, o que efetivamente é negativa para o ecossistema, mas depois teve dois objetivos principais que agradaram e que são fundamentais para as startups. Um, alargar o âmbito temporal de 3 para 5 anos, o que vai permitir escoar e uma aplicação mais cuidada daquilo que era o capital acumulado nesses fundos, e o segundo, um âmbito económico. E foi pela primeira vez que abrimos o espaço, efetivamente, a que as empresas possam crescer à inovação produtiva. Ou seja, a inovação produtiva que resulte de processos de inovação feitos naquelas empresas vai também poder aceder a capital que provém dos fundos CIFID. E isto vai poder industrializar, internacionalizar e colocar no mercado as soluções que tiveram um grande esforço de inovação. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Miguel Rangel, terá 6 minutos, mas pergunto à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, que se juntou a nós, se pretende usar a palavra nesta audição. Não pretende, muito bem. Perguntei por uma questão de eficiência na gestão dos trabalhos. Muito obrigado. Então vamos terminar com esta ronda de Iniciativa Liberal, depois com as respostas do Sr. Secretário de Estado, e também pedia às Sras. e Srs. Deputados que neste período, se houver inscrições para a segunda ronda, que me as façam chegar para a eficiência da gestão também dos trabalhos. Sr. Deputado Miguel Rangel, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e obrigado por estar aqui presente, como disse, mais uma vez, para os esclarecimentos necessários. Hoje falamos das startups, já temos consciência de que estamos a falar de uma realidade económica relevante, mais 5 mil empresas, 28 mil trabalhadores, quase 3 mil milhões de euros de faturação e 1,5 mil milhões em exportações. Estamos a falar também de salários médios acima da média, mais do dobro da média nacional e, portanto, naturalmente, um setor muito relevante. O problema é que, apesar de termos o talento para criar as startups, continuamos a ter dificuldades em fazer crescer empresas e isso acaba por ter um custo. Ou ficam pequenas ou saem do país. Ambas as opções são perdas que nos devem naturalmente preocupar e que os esforços devem ir no sentido, como já foi aqui também discutido, no sentido de inverter essa realidade e não apenas em mantermos esse reconhecimento e esse diagnóstico. Isso também é uma questão que aqui refiro. Acho que concordamos muitas vezes nos diagnósticos, concordamos muitas vezes uns com os outros, mas depois é preciso também um bocadinho mais ação, mais previsibilidade e até alguma linha temporal para percebermos onde estamos e para percebermos a nossa evolução. Dos vários temas que já foram aqui abordados, e eu vou referi-los naturalmente, vou começar pelo ambiente regulatório, que do nosso entender precisa de mais estabilidade e previsibilidade. O próprio relatório da Startup Portugal refere que, apesar dos avanços da lei das startups, o ambiente regulatório continua a ser percebido como lento, fragmentado e imprevisível. Há entraves administrativas, fiscais e migratórios que persistem. Para um investidor internacional, a estabilidade e previsibilidade é, obviamente, um fator absolutamente essencial, assim como depois a morosidade dos processos. E Portugal é um país cujo desenvolvimento depende naturalmente da atração desse capital e, portanto, não se pode dar ao luxo de manter situações que dependem apenas da nossa agilidade legislativa e administrativa para que isto se mantenha um problema de atratividade. Depois, o desafio da internacionalização a partir de Portugal. O problema não é só criar, como sabemos, as startups, é criar condições para que estas empresas cresçam aqui, que exportem a partir daqui e não precisem de se redomiciliar nos Estados Unidos, em Londres, em Dublin, em Amsterdão, para ter acesso a capital e mercados. O objetivo é ter, naturalmente, um país onde as empresas se internacionalizam e não um país onde as empresas saem para se internacionalizar. Relativamente ao capital privado, seja ele nacional ou internacional, os estudos de Investors Portugal mostram que o venture capital em Portugal continua modesto em percentagem do PIB, com margem enorme de crescimento. E mostra também que as empresas apoiadas por capital de risco crescem mais depressa, criam mais emprego, pagam melhores salários e exportam mais. Portanto, todas estas condições desejadas.
e temos referido com alguma preocupação que o Estado não pode, nem deve, ser o financiador único deste ecossistema e por isso entendemos que o Estado tem de ser um catalisador desse financiamento e não o seu substituto. Relativamente às stock options, também nos parece ser uma reforma que não pode esperar mais. Este é talvez um ponto onde o fosso entre o discurso e a realidade é mais evidente. Portugal é frequentemente apresentado como tendo um regime competitivo de stock options, mas em teoria tem avanços, de facto, mas na prática os procedimentos são complexos, a tributação em momentos errados cria dificuldades de tesouraria e os trabalhadores qualificados continuam a preferir outros países onde o regime é mais simplificado e mais transparente. Ainda na questão da simplificação, sabemos que 79% dos investidores em early stage avaliaram negativamente as políticas públicas para o setor. 79% é naturalmente um número que merece atenção política e um dos temas recorrentes é precisamente a burocracia. Processos lentos, duplicação de documentação, respostas que demoram, como muitas vezes referidos, demasiado tempo. Digitalizar e simplificar o relacionamento com as startups com o Estado é naturalmente uma condição mínima de competitividade. Outros países já o fizeram. Portugal, se não chegou lá ou se não chega lá, naturalmente que vai ser prejudicado neste universo. Finalmente, a questão do ESNA. A ESNA é hoje apresentada como uma única organização com mandato político europeu, especificamente orientado para apoiar os Estados-membros no desenho e execução de políticas públicas para as startups, e Portugal tem procurado afirmar-se como um ator relevante nessa agenda europeia. Ao mesmo tempo, foi tornado público que a Comissão Europeia esperava que a candidatura portuguesa avançasse em 2025 e que o calendário não se verificou, gerando dúvidas sobre o arranque do novo modelo e sobre a própria posição de Portugal neste processo. Sr. Secretário de Estado, eu dividi aqui em 3 grandes partes as nossas preocupações. Uma, a capacidade de atrair investimento privado e estrangeiro, a competitividade fiscal face a outras economias e a simplificação regulatória e celeridade dos processos. Dentro destes temas, deixo-lhe perguntas que naturalmente já endereçou, mas que me parece que podemos aproveitar o tempo para acrescentar algo que também sinta que é necessário. Que medidas fiscais e regulatórias considera prioritárias para tornar Portugal um país mais atrativo para a venture capitals e para investimentos em startups da União Europeia? Que mecanismos dispõe o Ministério de avaliação do impacto da burocracia no setor e se, no seu entender, o Governo está sensível a estes obstáculos e se também o que está a pensar politicamente ou o que está na calha para avançar, se, na sua opinião, é suficiente para tornar o Portugal mais competitivo. E, finalmente, relativamente em torno do ESNA, sabendo que estamos dentro do calendário, se nos consegue garantir que o processo, vou terminar, Sr. Presidente, que o processo fica concluído dentro do prazo disponível. Muito obrigado e obrigado pela tolerância. Obrigado. Sr. Secretário de Estado, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Miguel Rangel. Eu, de uma forma genérica, enfim, convergimos, ou penso que estamos de acordo sobre um ponto importante que referiu. Nós estamos cansados dos diagnósticos, nós estamos com muita vontade dos planos de ação e este tema, até mais do ponto de vista europeu, costumo dizer, nunca vi tanto consenso e diagnósticos de tanta qualidade e como é que é tanto, até nos deixa tão inquietos nos planos de ação. Dir-me-ão, e com razão, bem, mas agora o senhor está num lugar privilegiado para passar dos diagnósticos à ação. E eu assumo esse desafio e estamos a fazer. Estamos, de facto, a fazer com uma intensidade grande. Nós, enfim, eu quase vou repetir, mas há efetivamente algumas áreas onde temos que acelerar do ponto de vista regulatório e legislativo. Por exemplo, Portugal tem hoje um framework de reconhecimento de startups e da lei das startups que eu penso que está longe do seu potencial de utilização. Se nós temos, de facto, uma lei que é o reconhecimento de startups e algo que nos diferencia a nível europeu, e se temos 5.000 startups em Portugal e apenas 600 solicitaram o seu reconhecimento junto à Startup Portugal, é um sinal claro de que essa vantagem não está
a induzir esse comportamento. E, portanto, devemos, e estamos a fazer essa reflexão, para que no quadro regulatório, no acesso a fundos públicos, do ponto de vista do investimento, até do ponto de vista fiscal, possamos ligar estas duas questões e até, eventualmente, do ponto de vista das compras públicas, para que, efetivamente, haja essa vantagem e aquilo que é identificado em Portugal como uma vantagem comparativa. Aliás, tenho às vezes esse reconhecimento entre os pares a nível europeu e isso deixa-me orgulhoso, mas mais do que orgulhoso deixa-me um sentimento de responsabilidade que temos que fazer mais. Por outro lado, criar outras condições, por exemplo, vamos rever e estamos a trabalhar também as zonas livres tecnológicas para que as startups possam desenvolver elas próprias produtos inovadores e que tenham essa capacidade de teste e desenvolvimento que lhes permita ganhar escala do ponto de vista nacional e depois global e que possam atuar, e vamos também rever. Estamos a trabalhar a reforma, estamos a trabalhar o tema das stock options, estamos efetivamente a trabalhá-lo, portanto, no momento em que conversamos, é um dos diplomas que está a ser analisado. Ele não interfere tanto na tesouraria das empresas, mas, sobretudo, nessa atratividade dos investidores e dos fundadores e, portanto, também aí sim temos que rever. O regime foi clarificar, consolidar as alterações já revistas, discutir com o ecossistema aquilo que possam ser vantagens, porque é de facto também algo que vendemos como uma grande vantagem nacional e que temos que a materializar no terreno. Eu penso que pode haver até alguma falta de compreensão, muitas vezes, do que ela traz, mas, sobretudo, ela está a ser trabalhada e vai ser, enfim, com o ritmo que desejo que seja o mais rápido possível, mas é um dos temas que está no meu plano de trabalho. Do ponto de vista da internacionalização, todo o plano de diplomacia económica e da ação internacional que estamos a desenvolver junto com a ICEP e que tem um plano internacional forte este ano, com presenças sempre que necessário de membros do Governo, no sentido de dar e de reforçar essa confiança. As startups, a Startup de Portugal e, sobretudo, o ecossistema de startups locais é sempre muito envolvido, numa lógica, por um lado, de atrair mais investimento para Portugal, e nós temos já hoje um conjunto de startups internacionais que estão a operar a partir de Portugal, mas também de dar a conhecer oportunidades nos mercados das nossas startups. E vamos fazê-lo com uma lógica de diversificação de mercados. Portanto, a estratégia foi, tendo em conta que Portugal tem alguma concentração das exportações, sobretudo em 7 mercados, muitos deles no contexto da zona euro e, em particular, a Espanha, com quem temos uma relação. Nós temos 25% das exportações em Espanha, o que é normal pela nossa posição ibérica e geográfica, que queremos internacionalizar, e estamos a abrir muitas vezes em mercados que não têm uma tradição ainda nacional, mas que têm um potencial de crescimento, em áreas como a energia, onde Portugal tem startups que se posicionam muito bem na gestão e eficiência energética, na área dos minérios, na área dos recursos naturais, na área das biociências, da biotecnologia, das ciências da vida, e, portanto, a estratégia não é apenas exportar, mas é, de facto, internacionalizar as nossas empresas. E aí remeto-me e volto àquilo que é a nossa aposta na defesa do 28º regime. E, efetivamente, ela não é para criar um sistema harmonizado a nível global apenas do ponto de vista fiscal, mas é sobretudo dar às nossas empresas e às startups europeias, que aliás o grande problema depois das startups, e não é um problema nacional, aliás os reforços, isto é um tema identificado a nível europeu, que a certa altura fogem ou vão para os Estados Unidos, é de facto esta fragmentação do mercado interno, e é aí que estamos a atuar para criar as condições. Aliás, basta ouvir alguns investidores, alguns até dos nossos unicórnios, alguns deles que agora felizmente estão mais em Portugal, apesar das suas sedes eventualmente ainda se manterem fora, mas nota-se até aí uma vontade e temos que aproveitar esse momento, e temos vários exemplos, a Feedzai, a Anchorage, a Sword, enfim, um conjunto de atores que querem efetivamente contribuir e temos que os aproveitar. E aí, no Conselho Estratégico da Startup Portugal, ouvi-los e retirar daí as melhores questões. Daquilo que é a pergunta relativamente à ESNA, Sr. Presidente, permita-me só para clarificar, nós tivemos uma audição relativamente há pouco tempo, onde até num esforço coletivo ajustamos o esclarecimento dessa matéria, está tudo a avançar de uma forma previsível. Nós tivemos contactos muito recentes, quer com a Comissão Europeia, quer com os Estados-membros, e estamos praticamente prontos para fazer essa submissão
desse EDIC. Estamos em contactos bilaterais com Estados-membros que estão claramente on board, outros que queremos atrair para manter esta questão. A ESNA continua em Lisboa, desenvolveu o seu trabalho e agora esta transferência para a EDIC está a ser feita de uma forma sólida e consistente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos esta primeira ronda. Vamos dar início à segunda. Eu tenho as inscrições para a segunda ronda do Sr. Deputado Filipe Melo e do Sr. Deputado Leandro Luís, e agora da Sra. Deputada Catarina Louro e do Sr. Deputado Ricardo Carlos. Portanto, são 2 minutos a cada. E o Sr. Secretário de Estado terá 8 minutos para responder no fim de todas as intervenções às questões colocadas. Senhores deputados, eu vou pedir-vos, porque assim vou proceder, no rigor do tempo. Já estamos muito atrasados, já começámos esta audição tarde pelas razões que sabemos, pelo que 2 minutos a cada um, sem tolerância. Faz favor. Filipe Melo começa. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, voltando ao tema onde ficamos na primeira parte da audição, eu pedia então, se fazia o favor de nos dar a sua visão sobre o setor têxtil, os acordos que fez a União Europeia com a Índia e que são gravemente prejudiciais para este tecido empresarial que tem muita tradição no nosso país e que está a ser completamente engolido, perdoa uma expressão, por estes acordos que são feitos pela União Europeia, mas não só. Sabemos que o mercado chinês é muito forte também, entre outras coisas, na indústria têxtil, na indústria da olaria, da cerâmica, onde no norte do país e no centro também há muita tradição, e que os empresários e as associações empresariais se tenham queixado com bastante frequência. Entre outras áreas e acordos mal feitos ou prejudiciais para a nossa economia, como recentemente tivemos o Mercosul. Isto era o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver precisamente com a falta de aposta nas universidades. Nós sabemos que não há inovação sem ciência. Isto é um dado adquirido. O que é que está a faltar para que haja acordos com as universidades, para que desta forma nós consigamos reter o talento que sai das universidades e impedir que vão para outros países? Porque nós sabemos que cada vez mais a emigração que existe no nosso país é a qualificada. Nós perdemos, nós apostamos, nós investimos muito dinheiro, ao contrário do que se diz, investimos muito dinheiro na formação, nas universidades, nos nossos quadros, mas depois não investimos um bocadinho para os reter no nosso país, que naturalmente faz muita falta a estas empresas. Portanto, o que é que nós podemos fazer para acabar com esta burocracia e para inovar através da ciência que é produzida no nosso país? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leandro Luís, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário. O ecossistema português de startups e investimento early stage é hoje mais robusto, mais visível e mais relevante para a economia nacional do que há alguns anos. Isso deve ser reconhecido, mas reconhecer o progresso não impede de reconhecer as insuficiências. O desafio agora já não é só de provar que Portugal pode ter um ecossistema empreendedor, mas é também o desafio de garantir que esse ecossistema tem menos burocracia, mais previsibilidade, melhores incentivos ao investimento privado e mais capacidade de escalar. Deve ser feito um caminho de aperfeiçoamento sério e pragmático. Sr. Secretário de Estado, por isso perguntava-lhe se o ecossistema entrou numa fase de consolidação, que medidas concretas está o Ministério a preparar para ajudar as empresas promissoras a passar da fase early stage para a escala internacional e para maiores oportunidades de êxito. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Louro, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Só
dizer-lhe que protetor significa que corrige falhas, apoia setores estratégicos e garante a previsibilidade e a estabilidade, ao contrário daquilo que acho que foi como interpretou, que de um Estado proteccionista, que aí sim bloqueia, fecha o mercado e até substitui-se ao setor privado. Portanto, acho que posso reforçar que, de facto, nós temos que ser um Estado protetor das startups, no sentido de as ajudar a resolver os problemas graves que possam estar no seu processo de crescimento. Sobre ainda a questão da insatisfação dos investidores e de alguns empreendedores, importa trazer também o papel dos instrumentos públicos, porque nós temos Portugal Ventures, temos o Banco de Fomento, e o Estado neste campo até é o facilitador, e portanto convém também falar um bocadinho aqui da relação destas instituições, como é que estão a funcionar e se estão a funcionar conforme o esperado, porque houve também alguns relatos de maiores dificuldades na ligação entre os empreendedores e estas instituições. Se de facto estão a funcionar de uma forma eficaz ou, eventualmente, são identificadas algumas dificuldades e possam estar até a ser definidas medidas de reforço e de melhoria na sua relação. Depois o Sr. Secretário de Estado falou da diplomacia económica, que é um assunto que eu acho que deve ser de cada vez mais dada importância e relevância, porque nós somos um país pequeno e quando falamos em scale-ups e na escala das nossas empresas, quer dizer, o nosso mercado não é neste retângulo, não é? É muito para além disso. E nessa perspectiva surgiu-me uma questão que tem a ver com o ICEP e com a relação do ICEP também com as startups, também com os empreendedores, também com o Banco de Fomento e com a Portugal Ventures. Se de facto este triângulo está montado e se não estiver, se não faz sentido montar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar, Sr. Deputado Ricardo Carlos, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, eu para terminar gostava apenas de lhe questionar se considera que aquilo que motivou esta audição, este requerimento, tendo em conta aquela que foi a informação passada pelo barómetro, se deve praticamente de forma exclusiva a alguma preocupação que os investidores demonstraram pelo fim do CIFID 2, se é apenas isto, se é apenas esta a reflexão e se assim for, tendo em conta as informações que já nos passou e a estratégia que o Governo quer ter nesta área, parece-nos, pelo menos a nós, que não existe necessidade de preocupação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito? Interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sobre? A condução dos trabalhos. Faz favor. Sr. Presidente, o que disse agora o Sr. Deputado Ricardo Carlos, eu acho que não... Aliás, não tem cabimento regimental sequer pôr em causa o requerimento, perguntando ao Sr. Secretário de Estado que acedeu... Sr. Deputado, o que é que isso tem a ver com a condução dos meus trabalhos? Se o Sr. Presidente não alertou o Sr. Deputado Ricardo Carlos... Não, Sr. Deputado, eu não tenho que alertar, porque o Sr. Deputado está cansado de saber que as intervenções individuais de cada senhor ou de cada senhor deputado são da responsabilidade de cada um. Quer terminar, faz favor? Quero, Sr. Presidente. Então, agradeço. Muito obrigado. Porque o requerimento é do conhecimento público, o requerimento está publicado inclusivamente na agenda e na ordem do dia. Portanto, não faz sentido ser o Sr. Deputado Ricardo Carlos a perguntar ao Secretário de Estado, que está a responder muito bem, muito de obrigado, uma forma Sr. correta a todas as questões solicitadas, se o requerimento faz ou não sentido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, 8 minutos para responder às questões colocadas. Agradeço também uma boa gestão do tempo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Filipe Melo, a questão que coloca efetivamente e que voltou, e bem, porque não consegui responder na primeira parte, é bastante complexa, desafiante, mas e que merece essa reflexão. Obviamente colocou um acento tónico em alguns setores que, de alguma forma, podem ter uma interpretação de algum risco destes acordos. É uma coisa que queria deixar claro e clarificar. Do ponto de vista do nosso contexto europeu, há um tema que é de exclusiva responsabilidade da Comissão, que se tem a ver com o comércio internacional. Portanto, os países, dentro do espaço europeu e dentro da União Europeia, não têm instrumentos individuais
para as relações de acordos comerciais, ou pelo menos naquilo que é a sua grande generalidade, e, portanto, obviamente sentam-se num Conselho e terão uma palavra a dizer sempre relativamente aos acordos, mas eu vejo-os do ponto de vista, vejo-os como positivos. Portanto, tive esta posição sempre, não vou mudar agora, sabendo que, como sempre, pode haver circunstancialmente vencedores e perdedores, mas sobretudo olhar para ele como uma oportunidade. Há partes da cadeia de valor que poderão ser feitas nestes mercados. Aquilo que temos que ter de consciência, mesmo nos nossos setores com mais tradição, é que eles têm que subir na cadeia de valor, criar valor e sofisticação de produto, inovação, e aí Portugal já está a fazer bem. Temos o acesso a um mercado, no caso da Índia, de mais de 1.000 milhões de consumidores, com a consciência de que a capacidade deste mercado é ainda baixa, mas com grandes transformações, e, portanto, abrindo aqui janelas de oportunidade para a exportação de alguns produtos, e se alguns setores vamos ter que garantir que também têm as condições certas para atuar, outros vão abrir grandes oportunidades. Por exemplo, também setores muito fortes nas regiões norte e centro do país, como é o caso da metalomecânica, no caso de máquinas e equipamentos, naquilo que são outras cadeias de valor, vão ter aqui novas oportunidades e, sobretudo, na economia do conhecimento. Teremos que garantir também aqui um acompanhamento próximo destes setores, que, claro, vão ter aqui uma grande concorrência, mas também vão ter uma grande abertura, sobretudo em produtos de maior valor acrescentado, e estamos a fazer isso, sendo que o acordo da Índia e o acordo do Mercosul são substancialmente diferentes, não pela natureza propriamente dos acordos, mas pela natureza dos mercados com quem nos relacionamos. Portanto, o Mercosul abre-nos o acesso a 300 milhões de consumidores, a Índia há mais de 1.000 milhões, mas com poder aquisitivo, com realidades completamente diferentes. Aliás, do ponto de vista da diplomacia económica e do processo de internacionalização, o maior erro que podemos cometer é muitas vezes olhar para estas questões do ponto de vista geográfico alargado. Para países com a dimensão de Portugal e dos nossos setores, uma ação de internacionalização na Índia vai ser regional, não vai ser sequer nacional. A Índia é um país, é um continente, a América do Sul é um continente, acabo de regressar da Argentina, a própria Argentina é um país de realidades diametralmente opostas, se é Buenos Aires ou são outras regiões do país, e temos que ser focados, temos que conseguir encontrar os canais certos para o fazer. Focando-me nas perguntas seguintes, e da pergunta do Sr. Deputado também Filipe Melo, não há dúvida, e por isso a criação da Agência de Investigação e Inovação pretende efetivamente responder a esse desafio. Não há inovação que não derive de processos de investigação e de ciência, mas o que queremos com a AI ao quadrado é efetivamente isso, é alinhar a nossa agenda económica, ou pelo menos alinhar e que possa estar alinhada todo o ciclo de criação de valor, dando toda a liberdade aos cientistas numa componente de ciência fundamental, mas, sobretudo, num país com os recursos como os nacionais, poder ter o maior impacto do ponto de vista económico e, portanto, ter toda essa cadeia de valor, respondendo àquilo que são, identificando aquilo que são os desafios dos nossos setores industriais, ou daquilo que são os principais setores da nossa economia, quer de industrial, quer de serviços, e que possamos arrastá-lo para trás em toda a cadeia de valor, fazendo com que essa possa ter grande impacto. E, portanto, esse é mesmo o que podemos fazer, estamos a fazer, e a criação desta nova agência, mais do que a criação, é a operacionalização, o plano de trabalhos e a sua ação ser mesmo orientada à criação de valor. E, portanto, também aí, Sr. Deputado Leandro Luís, quando pensamos como é que passamos de early stage para empresas com mais dimensão, muitos têm a ver com os instrumentos, acabei de dizer, do ponto de vista do PRR, o Fundo de Capitalização foi ativado rapidamente, antecipamos em 3 meses a sua execução. Muito disso é efetivamente empresas que estão na iminência e que o Estado assume, e temos aí alguma falha no mercado, e o Estado está lá para, nesse algum potencial maior risco, poder dar o músculo e a capacidade financeira a essas empresas, e estamos a atuar, e também esperamos que nesta nova agência possamos ter um olhar atento a todo o ciclo de valor das startups, não só na sua criação, mas na sua capacitação para scale-ups e, sobretudo, atuarem do ponto de vista global. O triângulo da diplomacia económica funciona na plenitude. Não tenho dúvidas nem reservas sobre isso, Sra. Deputada. Não temos dúvidas também de uma coisa. A porta de entrada do investimento direto estrangeiro em Portugal é a AICEP. Exemplo disso foi a recente publicação da nossa Estratégia Nacional para Centro de Dados. Como sabem, é um setor com muita procura
e com um grande crescimento a nível global e que tem um investimento em CAPEX muitíssimo elevado e que tem necessidades de terreno e energia também bastante elevadas, e a AICEP, porta de entrada, Banco Português de Fomento como o músculo e o braço financeiro de suporte a estas operações, e a Startup Portugal como angariador de startups nacionais para as levar para o mercado internacional e de levar, perdoem-me aqui a expressão, mas de levar as cenouras e de levar o estímulo necessário para captar a atenção destes investidores estrangeiros, e trabalhamos sempre em rede. Aliás, nas nossas missões trabalhamos sempre muito em conjunto. E de facto, foi sem qualquer tipo de ofensa na questão do protetor, era mesmo uma clarificação daquilo que era esse o objetivo, e portanto nada melhor do que convergirmos também nessa sensação do que precisamos, não é de um Estado que está sempre disponível para pôr a mão de baixo, porque o mercado tem que ter a liberdade, e acreditamos que o mercado também corrige essas questões, mas sobretudo de encontrar, sempre que o mercado falha, temos que encontrar as respostas necessárias para apoiar esse apoio. E sobre a última pergunta do Sr. Deputado Ricardo Carlos, eu não, enfim, do ponto de vista regimental, não farei considerações, mas agradeço a questão. Eu vou-vos dizer com toda a honestidade, não há forma melhor eu não conheço outra de nós discutirmos os temas sem ser nestas audições. É evidente que estas audições obrigam-nos a uma preparação séria, levo isto com muita seriedade, com muito cuidado, respeito muito, de facto, o vosso trabalho, porque no fim do dia é quem tem que responder perante os cidadãos que vos elegeram, sobretudo regionalmente, porque afloramos aqui pontualmente uma questão da centralização em Lisboa e também de alguma noutras regiões do país, e temos mesmo que ter esse esforço. E aproveitemos, já que temos hoje o Ministério da Economia e Coesão Territorial numa missão conjunta, é mesmo desenvolver a economia com uma coesão do território, porque não há forma melhor de criar coesão económica e social do que criar atividade económica noutras regiões do país, e também não podemos esconder, é verdade que as condições podem não ser as mesmas, mas não há oportunidade melhor para criar desenvolvimento no interior do país, se calhar muitas vezes em termos de startups, em que a sua desmaterialização não obriga a infraestruturas muito consistentes e sólidas. E, portanto, temos visto também isso tem vantagens e traz alguns problemas que temos que responder na habitação, na mobilidade, e muitas vezes nós entendemos que a qualidade de vida, aquilo que é o padrão para um português, nem sempre é o mesmo para cidadãos de outras regiões do mundo, onde a tranquilidade, a ausência de trânsito, a relação com o campo e numa sociedade mais tranquila pode ser um grande fator de atração. Portanto, olhamos para o território como um todo, e talvez aqui nas startups seja mesmo aquele onde é possível fazê-lo de forma mais rápida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.